Bom dia. O tópico hoje é os dois Adões. Como Paulo compara o primeiro Adão com o segundo? Romanos nos diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pois é, irmão. Então é interessante que nessa pergunta, então, o apóstolo Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo, né? A primeira grande comparação que aqui apresenta é que quando Adão pecou, não é isso? O pecado entrou no mundo e entrou nos seus descendentes por imputação, né? Com a entrada do pecado veio a morte, que o salário do pecado é a morte. Agora, mostrando que a morte não teria para sempre poder sobre o homem, aqui apresenta no verso 14 a morte e a ressurreição de Moisés. Porque desde Adão até Moisés não se tinha notícia que alguém houvesse ressuscitado, né? Exato. Então Moisés foi o primeiro a ressuscitar. Por isso que diz aqui: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, não é isso? Isso. Mostrando então que o poder da morte seria um dia quebrado. Bem, depois em 1 Coríntios 15, verso 22, 45, 47, não vamos ler todos, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, enquanto do primeiro Adão nós recebemos a sentença de morte, pelo segundo Adão, que é Cristo, quando aceitamos a Jesus pela fé e morremos firmes nessa fé, então nos é garantida a vida eterna. Exato. Novamente, ainda que alguém desça a sepultura, ele então ressuscita. Mas alguns textos da nota são importantes. Pelo pecado, não apenas o homem, mas a terra ficou sob o poder do maligno e deveria ser restaurado pelo plano da redenção. Interessante, né? Então, não só o homem caiu sob o poder do pecado, mas a maldição do pecado caiu sobre a terra. Um outro texto interessante, mais embaixo diz: quando o homem se tornou presa de Satanás, o domínio que tinha passou àquele que o conquistou, não é isso? Exato. Então o domínio da terra que havia sido dado a Adão, agora passa para Satanás. Mais embaixo, finalizando assim: mas Cristo, por seu sacrifício, pagando a penalidade do pecado, não apenas redimiria o homem, mas recuperaria o domínio que ele havia perdido. Tudo que foi perdido pelo primeiro Adão será restaurado pelo segundo. Então, no plano da redenção, a primeira pessoa a ser beneficiada aqui é o homem, né? Exato. Que pode ser salvo do poder do pecado através da graça. A terra que havia também caído sob o poder do inimigo, agora, quando se estabelecer novo céu e nova terra, então será tudo recuperado. Exato. Então, nessa ocasião. Então, por ordem, né? Primeiro o homem, não é isso? Salvo pela graça, e agora depois, novamente, a terra restaurada para o homem, que foi restaurado pela graça divina. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa, né? É isso. A justiça de quem justifica todo pecador arrependido? Romanos nos diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um, muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Importante. Então, né?
Exato. A pergunta aqui é feita, na justiça de quem, né? Então, entendemos que, sem nenhuma dúvida, é a justiça de Cristo, né? Claro. Então, Paulo, ele apresenta dois textos, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque pela ofensa de um, que é Adão, né? Exato. Morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, né? Depois no verso 17, né, vamos escolhendo aqui os textos mais chave, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Enquanto pelo primeiro Adão nós estamos condenados à morte eterna, porque aqui fala da morte eterna, né? Exato. Então, através de Cristo, o segundo Adão, nos é garantido agora a vida eterna também, né? Veja que sempre o apóstolo Paulo coloca aqui em contraposição, né? Exato. Diametralmente oposto à situação de um em relação ao outro. Depois que Adão e Eva trouxeram a morte ao mundo por sua desobediência, providenciou-se um custoso sacrifício para a raça humana. Então veja que a miséria, a morte veio sobre o mundo, né? Sobre os habitantes desta terra através da desobediência, né? Exato. Agora mais embaixo diz assim: ao oferecer seu Filho unigênito como resgate pelo mundo, Deus ofereceu o céu inteiro. Então nós vemos que um desobedeceu e trouxe morte, o outro obedeceu e nos traz salvação. Salvação, né? Gratuita. Gratuita, né? Amém. Sem nenhum mérito da nossa parte. Não temos mérito algum, né? O que Paulo confirma sobre nossa condição anterior por que Romanos diz. Qual é a nossa? Isso. Qual é a única? O que Paulo confirma sobre a nossa condição anterior e qual é a única forma de nos tornarmos justos aos olhos de Deus? Romanos diz: porque como pois desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então aqui, irmãos, apresenta-nos duas condições opostas, né? Então, pelo pecado e desobediência de Adão, o que aconteceu? Nós nos tornamos pecadores. Essa é a nossa condição. Exato. Antes de aceitar o plano da salvação através de Cristo. Então, somos pecadores, né? E como tal, filhos da ira. E qual é a única forma de nos tornarmos justos aos olhos de Deus? Então, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, essa graça que Ele adquiriu por nós, através do seu sacrifício, nós nos tornamos justos. Amém. A nota diz assim: somente o sangue de Cristo pode fazer expiação por nós. Somente sua graça pode criar em nós um coração puro e nos dar capacidade de obedecer à lei de Deus. Nossa única esperança está nele, né? Em Cristo, né? Amém. Então aqui, irmão Joel, é apresentado então as duas condições: o homem sem Deus, perdido, pecador, né? Exato. Por imputação, por sermos descendentes de Adão, e agora, ao aceitarmos o plano do justo, aquele que obedeceu, então nos tornamos justos aos olhos de Deus, né? Amém. Então isso é que Deus faz agora por nós, né? É muito interessante esse tópico, né? Falando da relação que Paulo faz entre os dois Adão, né? Adões. Um Adão arruinado e o outro Adão que cumpriu a justiça de Deus por nós, né? E nos salva. Para nos salvar, né? Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar a todos. Amém. Amém.